E sejam muito bem-vindos a mais um evento de aquecimento do nosso mini curso Desbloqueie Sua Empresa. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Vamos chegando, pessoal. Essa é mais uma aula de aquecimento para o nosso mini curso Desbloqueie Sua Empresa de 3 dias que vai acontecer daqui a 2 semanas, no dia 29 de novembro. Para quem ainda não se inscreveu, saiba que nesse evento eu vou ensinar o melhor método da atualidade para você dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses. E no conteúdo de hoje, nessa aula de hoje, eu vou te ensinar um atalho, algo que vai acelerar o seu caminho em relação a dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses. Tá? Então quem está acompanhando aqui comigo agora, pessoal que está entrando aí, boa noite, boa noite. Quem está acompanhando já sei que está saindo na frente. Por quê? Porque está no time dos comprometidos com o crescimento da empresa. Tá? Eu sei que muita gente vai acabar participando desse nosso mini curso gratuito para cumprir tabela ali, né? Mas é o time dos acomodados que vai participar mais para inventar uma desculpa e falar que não dá certo para ele e aquilo lá, enfim, não vai transformar nada. Tá? Agora quem está comigo aqui são os comprometidos, tá? Que é quem realmente vai dobrar os lucros da empresa em 6 meses. Se não fizer nada, não aplicar nada, não dobra o lucro nem agora e nem nunca. Então eu estou fixando o nosso título aqui. Hoje nós vamos falar como organizar o seu tempo para conseguir dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses. Tá? Há 2 dias atrás a gente fez uma live de aquecimento e a gente falou que um dos gargalos do crescimento de qualquer pequena empresa é o tempo do dono. Quem é dono de pequena empresa sabe como é, né? Falta tempo, tem que correr, tem que cabecear, tem que voltar para marcar, tem que fazer tudo. Tem que comprar, tem que vender, tem que saber cadê o funcionário, tem que cuidar dos números, tem que cuidar do cliente, tem que resolver problemas. É de tudo, né? Então falta tempo. Então nós vamos entender hoje aqui como organizar o seu tempo para conseguir dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses. Vamos que vamos, pessoal. Tá? E aí, se você ainda não inscreveu para o nosso evento, dá tempo de ir lá correndo na bio, se inscrever e voltar aqui para acompanhar nosso conteúdo, tá certo? Então vamos lá. Como organizar o seu tempo, né? Organizar o seu tempo, eu vou falar um pouco aqui do que a gente chama de gestão do tempo. Gestão do tempo, né? Mas se for pensar bem, gestão do tempo não existe, né? O tempo ele vai passar, vai acontecer, vai ser do mesmo jeito, não importa o que você faça, mas você consegue fazer a gestão das prioridades, gestão das tarefas, gestão dos projetos, gestão das interrupções, gestão do que você vai fazer com aquele tempo. Então, a gente pode chamar de gestão do tempo, né? Assim, para efeitos metodológicos, tá? Então, o que é gestão do tempo, né? Quando eu falo de gestão do tempo, eu falo de organizar para onde vai alocar seu tempo, ter direção, ter prioridades, organizar isso com base em metodologias, em ferramentas, tá? E o que não é gestão do tempo? Não é gestão do tempo é você começar o dia lá na sua empresa, falar assim, hoje, o que eu vou fazer hoje? Acho que eu vou fazer isso aqui. Aí começa, aí daqui a pouco alguém te chama, você, não, peraí, vamos ver, tá dando problema na entrega? Vamos na entrega, o problema, o que eu estava fazendo? Estava fazendo, isso aqui, vamos fazer isso aqui. Aí alguém te liga, você, alguém me liga, vamos lá, o que eu tenho que falar aqui? Aí vai resolvendo, e não faz, acaba não fazendo nada, passa a semana, entra a semana, você fala, nossa, eu sou muito ocupado, faço coisa demais e acabou não fazendo nada, né? Que eu divido a produtividade em 3 blocos, né? Tem o produtivo, tá? Tem o ocupado e tem o improdutivo, né? Assim, que não realizou. O ocupado é que ele sente que ele fez, nossa, trabalhei o dia inteiro, mas não produziu, não fez a empresa crescer, não fez nada que vai aumentar a receita ou lucro da empresa naquela semana, ou que vai aumentar o engajamento da equipe, ou que vai melhorar um processo, ou que vai melhorar um produto, mas ficou a semana inteira ocupado. Sempre falta tempo, né? Então, por que é importante entender? Por que é importante entender um pouco mais de organização do tempo do dono? É porque o dono, principalmente numa pequena empresa, acaba sendo o único líder, né? O principal líder, é quem está mais focado no crescimento da empresa. E esse trabalho de fazer a empresa crescer, adivinha, ninguém vai fazer por você. Só o dono pode fazer uma pequena empresa crescer. Então, você não pode ficar com o seu tempo todo no funcionamento, nas urgências. Eu vou falar sobre
matriz do tempo aqui, urgente, importante, tá? Você tem que focar também no que é importante, no que vai gerar valor no médio e longo prazo também, que vai gerar valor e não só apagando incêndios, resolvendo problemas do time, tá certo? Então vamos tocando o coraçãozinho aqui para essa live, essa aula que nós vamos dar aqui aparecer para mais pessoas. Se você tem um amigo ou um familiar, uma pessoa da sua rede aí que precisa aprender mais sobre isso, que é um dono de uma pequena empresa, encaminha para essa pessoa, tá certo? Seguinte, primeiro passo para a gente organizar melhor o tempo, tá? Para você, dono da sua empresa, organizar melhor o seu tempo para conseguir dobrar os lucros. Organizar o tempo para quê? Para conseguir dobrar os lucros da sua empresa em até 6 meses. O primeiro passo é você entender o que precisa fazer para a sua empresa crescer, tá? Isso é importante porque é o seguinte, nós vamos alocar tempo para as coisas que geram crescimento. Quais coisas são essas? Quais coisas são essas? Você precisa dominar os fundamentos básicos de qualquer negócio. E são os mesmos, né? Uma empresa precisa gerar valor, obter lucro, construir caixa, construir crescimento, gerar crescimento. Tá? Toda empresa ela tem que conquistar clientes através de marketing e vendas, encantar clientes e gerar lucro através da operação e receber dos clientes na área financeira. Toda empresa tem clientes, tem um jeito padronizado de fazer atividade, tem pessoas, tem time. Toda empresa tem isso. Então, é a mesma coisa, a gente precisa dominar os fundamentos, tá? Esse é um dos primeiros passos para isso e a gente sempre entrega conteúdos de gestão, liderança, para cada vez mais você dominar esses fundamentos. E é um processo, né, gente? Não é do dia para a noite, é um processo. Você faz um pouco, aprende um pouco nesse passo, vai para o próximo, depois volta, melhora mais. Não é obrigatoriamente, então só vou passar para o próximo passo depois que eu dominar completamente. Não, você vai elevando um degrau de cada vez. E também você precisa melhorar suas habilidades de gestão e liderança dentro da empresa. Gestão é o ato de direcionar recursos para atingir o objetivo, né? Você fazer gestão do negócio é você operar todo aquele sistema de pessoas, produtos, infraestrutura, orientados por processos ali e atingir os seus objetivos. Liderança é você conduzir pessoas em direção a uma visão. É o ato de fazer o time bater meta consistentemente, fazendo certo, tá certo? Então, o primeiro passo, buscar continuamente entender os fundamentos do crescimento do negócio, tá? Entender os fundamentos do crescimento do negócio e melhorar a sua capacidade de gestão e liderança. Feito isso, você já vai começar a atuar no primeiro pilar aqui da produtividade de um dono de empresa, tá? Porque nós vamos falar aqui de organizar melhor o seu tempo. O primeiro pilar é a direção. E a direção começa com conhecimento, né? Eu faço uma analogia que na época antes do descobrimento do Brasil, nenhum índio que morava aqui sonhava em ir para a Europa, do tipo, nossa, meu sonho um dia é conhecer a Europa, e etc. Porque eles nem tinham conhecimento que aquilo é possível. Então o conhecimento amplia a sua percepção de onde você pode chegar, o conhecimento amplia suas possibilidades, mostra caminhos nunca antes vistos, mostra um destino que você não imaginava. Então, o conhecimento começa, esse primeiro pilar aqui da direção. Tá? Para você organizar melhor seu tempo, você precisa ter esse direcionamento. E para que organizar melhor o tempo, fazer gestão do tempo? Tá? O que eu falo também? A empresa é o reflexo do dono. A empresa é o reflexo do dono. Então, dono acomodado, empresa acomodada. Dono que não busca conhecimento, empresa que não busca conhecimento, que não se desenvolve. Dono produtivo, empresa que produz. Principalmente quando é uma pequena empresa. Quanto mais próximo do time de todos o dono está, mais as ações dele, as decisões dele, os comportamentos dele refletem no todo. Tá? Deixa eu só empurrar a porta aqui que está batendo. Aí, acho que resolveu. Então, quanto mais isso, mais reflete no todo, tá certo? Então, o primeiro pilar da gestão do tempo, é o nosso foco aqui hoje, organizar seu tempo e conseguir dobrar os lucros da empresa em 6 meses. O primeiro pilar é direção. Direção, nesse viés aqui, vem do conhecimento, para você entender o que você precisa fazer, tá? Não é sobre sair correndo a máxima velocidade para o lado errado. Tem que correr para o lado certo. Qual que é o lado certo? Qual que é o caminho? Por onde nós vamos passar? A que velocidade eu preciso correr para chegar lá?
Então, conhecimento de gestão, de liderança, dos fundamentos do crescimento de negócio. Depois a gente vem com o quê? Para onde eu quero ir? Tenho conhecimento, ampliei meu campo de visão aqui. Para onde eu quero ir? Qual a visão da minha empresa? A gente falou sobre isso na live de ontem, mas não tem problema, vamos falar hoje de novo. Qual a visão da minha empresa? Que empresa eu quero construir daqui 3, 5, 10 anos para me sentir realizado? Com base nisso, eu defino minhas metas e traço as minhas estratégias para atingir essas metas. Sem direção, você não vai ter uma boa organização do tempo. Sem direção, você não vai ser produtivo. Sem direção, você não vai conseguir trabalhar para dobrar os lucros da empresa. Porque como é que você vai fazer o que precisa ser feito se você não sabe onde quer chegar? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe que tipo de empresa você quer construir, você não sabe se você tem que fazer um post no Instagram, ou se tem que contratar uma pessoa, ou se tem que abrir uma nova loja, ou se tem que melhorar seu preço, ou se tem que conquistar mais clientes. Depende. O que você está buscando? Qual que é a sua meta de longo prazo? Com base nisso, qual que é a sua meta do ano que vem? Qual que é o seu planejamento para atingir essas metas? Daí vem o que você vai focar semanalmente. O que você vai fazer no dia a dia ali tem que estar relacionado a garantir que as metas do mês sejam batidas e garantir que as iniciativas que vão fazer a sua empresa crescer aconteçam. O trabalho é esse. Tá? E as metas têm a ver com gerar valor, obter lucro, construir caixa e gerar crescimento. E a iniciativa tem a ver com construir a empresa que você quer para se sentir realizado, né? Isso tem a ver com mexer em processos, pessoas, estrutura, tá certo? Então, essa é a direção, esse é o direcionamento. Para deixar isso mais prático, se você não tem isso, senta, descreve a visão da sua empresa. Como é que sua empresa precisa ser daqui 5 anos para você sentir que seu sonho realizou? Foca nisso, fica 20 minutos escrevendo isso, depois no outro dia fica 20 minutos revisando, depois no outro dia fica 20 minutos fechando, porque aí seu subconsciente vai trabalhando nesses intervalos, tá? Ou se você tivesse alguém para conduzir uma sessão de definição disso, melhor, mas se não, faz dessa forma como eu falei. Com base nisso, define sua meta de faturamento para o ano que vem, tá? E traça a sua estratégia, fala, olha, o que a gente precisa fazer, o que eu preciso mudar na minha empresa para conseguir ter essa meta, o que eu preciso atuar aqui em marketing e vendas para conseguir bater essa meta, o que eu preciso atuar aqui na minha produção. Traça o plano, escreveu um plano, beleza, começou, agora você consegue organizar o seu tempo para cumprir o plano. Senão você vai organizar o tempo para quê? Para onde você vai? Ah, vou fazer uma coisa aqui que eu acho que é muito importante. Não, mas por que você acha? Ela vai te levar para aquela meta de longo prazo? Vai, então segue firme, tá certo? Então começa daí. O segundo passo, e esse muito dono de empresa acaba deixando de lado, e é tão importante quanto, e eu vou falar disso aqui, é a energia. Que nós vamos falar aqui de organizar seu tempo para dobrar os lucros da sua empresa, gestão do tempo, produtividade. E como é que você está nesse tempo? Às vezes você aloca 2 horas para focar numa tarefa, 2 horas para escrever uma campanha, 2 horas para conversar com o time, para apresentar o negócio para o time, para fechar uma parceria. Como é que você, dono, está de intensidade nesse momento, de saúde, de energia, saúde e energia, né? Tô falando de energia, essa energia pessoal vem da saúde. Até disso nós temos que falar aqui, porque ser dono de empresa exige muita energia, é muito problema, é muito trabalho, é muito desafio. E a energia vem de quê? Vem de alguns pontos, vem de coisas básicas que todo mundo sabe, não faz, e talvez não seja eu falando aqui que você vai fazer, que é saúde, vem de alimentação, vem de exercício, vem de sono, vem de mentalidade. Pessoas às vezes esquecem, né? Então a mentalidade contribui para a sua energia. Se você tem mais energia, você consegue ser mais produtivo no tempo que você tem. Sua mentalidade de parar de reclamar e começar a realizar, de ter protagonismo, de assumir responsabilidades, de focar no que você tem controle. Tudo isso muda a mentalidade do dono. Mudando a mentalidade do dono, você tem mais capacidade de mudar a situação atual da sua empresa. Então isso tem a ver, sim, com ser mais produtivo, fazer sua empresa crescer e dobrar os lucros, tá? E coisas básicas, assim, pequenas ações diárias poderiam aumentar a sua energia.
por exemplo, até hidratação, beber água. Nossa, por que eu estou falando disso aqui? Porque você está bem para enfrentar os problemas, para encarar os seus dias. Você tem que estar bem, você tem que ter energia. O que adianta você colocar na agenda lá, ficar 2 horas para fazer uma atividade se você está lá? Ai, estou cansado, nossa, não dormi, não está com disposição. Então você tem que olhar para você, dono da sua empresa, e cuidar de você também, para que você consiga transformar a sua pequena empresa numa grande empresa. E esse processo exige muita energia. Terceiro passo, né? Terceiro passo mais prático aqui de gestão do tempo pessoal do dono, para você ser um dono produtivo, que faça a empresa crescer e consegue fazer a empresa dobrar os lucros em até 6 meses. Terceiro passo tem a ver com você usar ferramentas, metodologias para conseguir organizar o tempo, tá? E a primeira ferramenta, que é a mãe de todas as ferramentas de produtividade, é o seguinte, é a agenda, já adiantando, tá? A agenda vence o to-do list, que é aquelas listinhas, aqueles aplicativos de lista de tarefas. A agenda vence a lista de papel, que você começa o dia, escreve lá, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. A agenda vence o post-it. Vou colocar um post-it aqui porque eu tenho que fazer. A agenda vence tudo, porque a agenda é a única tarefa em que você é a única ferramenta que você consegue colocar suas demandas, suas atividades num dia e horário específico. Então isso tem um poder de alocar aquela janela de tempo para aquela atividade. Então, às vezes, você está pensando, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Tá bom, é importante? Vai me levar em direção ao meu objetivo? Vai contribuir para eu dobrar os lucros em 6 meses? Vai. Quando é que eu vou fazer? Terça-feira, estou olhando aqui, 9h30 da manhã. Terça-feira, 9h30 até as 10h30. Anota na agenda. E aí você vai construindo a sua agenda do dono. Eu ensino muito a agenda de crescimento, que é você pegar a sua agenda anual ali e alocar as rotinas mensais, trimestrais e anuais que você precisa para fazer a sua empresa crescer. Vou falar disso daqui a pouco. Tá? Então a agenda é uma ferramenta, é a mãe das ferramentas de produtividade. Eu recomendo fortemente que você se adapte a uma situação de mais recursos. Pegar uma agenda digital. Hoje, cara, Google Agenda, eu uso o Google Agenda há pelo menos uns 3 anos e meio, assim, intensamente, minha vida inteira está lá. E ele integra plataformas com computador, celular, você inclui pessoas lá, você marca pessoas, você consegue acompanhar seu time, controle de status, cores, enfim. E tem gente que não quer se adaptar e prefere muito a agenda física, visual, que escreve, faz anotações e tal. Eu vejo que, inclusive, essa pessoa, se adaptasse, teria mais produtividade com a agenda digital, mas vai para a situação que você se adapte. Se você acha que é a física, vai para a física. A digital tem a facilidade de reagendar coisas, enfim. Entenda que você é um dono de uma empresa, você tem múltiplas demandas. Você tem que cuidar do time, dos processos, olhar o financeiro, olhar a contratação que está parada, o funcionário que não apareceu, o problema que tem que resolver, as compras, uma série de demandas. Eu lido com uns 50 assuntos diferentes por dia. Talvez 50 por dia, não, mas uns 100 por semana diferentes eu lido. Mas está tudo lá na agenda. Eu não fico pensando naquilo o dia inteiro. Tem a hora o dia e a hora para pensar no assunto. Senão eu seria esmagado pelo tanto de coisa que tem que pensar. Então essa ferramenta muda o jogo da produtividade de um dono. Você consegue organizar seu tempo para dobrar os lucros da sua empresa. E eu vou falar aqui uma estrutura para você montar isso, tá? E para você montar a sua agenda, tem 2 conceitos muito importantes que você precisa entender. Um é matriz do tempo. Matriz do tempo é o seguinte, tem coisas que são urgentes, tem coisas que têm um nível de urgência e um nível de importância, né? Urgente e importante. Tem coisas que são urgentes e não são importantes. Por exemplo, telefone tocando. Você está lá trabalhando, sentou e falou, nossa, eu vou fazer minha planilha de precificação aqui, vou atualizar todos os meus preços. Telefone tocou, número desconhecido. Aí você, urgência, tenho que atender. Atende, é a pessoa tentando te vender um seguro no banco. Você perdeu 20 minutos, na hora que volta, onde é que eu estava? Demora uns 20 minutos só para o cérebro entrar ali naquele processo de novo. Então você foi puxado por uma coisa que
era urgente, mas não era importante. O telefone dá um senso de urgência. Antigamente dava mais, né? Eu mesmo não atendo, confessando aqui, não atendo o número desconhecido. Antigamente dava um senso de urgência maior. Mas alguém te chamando, alguém da sua equipe fala: fulano, tô com um problema aqui, acabou o papel da impressora. Você, acabou o papel da impressora, vou resolver. É importante? Não é. Você poderia fazer o que com esse tipo de ação? Delegar esse tipo de ação. Ou reprogramar. Delegar ou reprogramar. Tá certo? Aí tem as ações que são urgentes e importantes. São altamente urgentes e importantes. Essas ações são os incêndios. São coisas que precisam ser atendidas naquele momento, senão o custo vai ser alto. O prejuízo vai ser grande, o problema vai ser alto, o impacto vai ser alto. E aí que moram os incêndios. O dono que apaga incêndio, resolve o problema, fica preso no operacional, porque isso exige atenção. E tem dono que fica viciado nisso, do tipo, nossa, o cliente reclamou aqui que a entrega não chegou, eu fui lá, não sei o que, resolvi, pá, deu certo, o cliente ficou satisfeito, tá tudo certo, viu, pessoal? Eu liguei, conversei, aí eu falei, nossa, eu sou foda, dá até um ego assim, uma adrenalina que faz alguns donos se viciam nisso. Só que quando vive nesse setor aqui, urgente e importante, esquece do que não é urgente e é importante. Por exemplo, o planejamento da empresa, a padronização do trabalho, treinamento das pessoas. Treinar pessoas não é urgente, né? Depois eu treino. Mas aí, o que acontece? A pessoa erra, o cliente reclama, acontece uma situação urgente. Estabeleceu, ou a pessoa faz um negócio errado, você toma um prejuízo, urgência. Ou definir um processo, não é urgente, né? Não, depois eu defino e tal. Vamos ver nisso aí. Aí vai lá, a entrega foi feita errada, chegou para o cliente, voltou, o cliente reclamou, você teve prejuízo. Dá uma situação urgente para você resolver. E o que você faz com essas coisas que são importantes, mas não são urgentes? Primeiro, você tem que saber que elas existem. E como que você sabe que elas existem? Aumentando seu conhecimento de gestão de negócios, de liderança. Fala assim, nossa, é sério que eu tinha que estar fazendo isso? Escrevendo a visão da minha empresa, definindo o planejamento anual, acompanhando as metas mensais, treinando a equipe, engajando a equipe. Nossa, nem sabia. Que importante isso. Tá bom, vou fazer. Quando é que você vai fazer? Aí você põe na agenda. Essas tarefas importantes, você pega a sua agenda e fala, isso aqui eu tenho que agendar. Vou colocar isso para esse momento e nesse momento eu vou focar nisso acima de todas as coisas e o resto que se resolva. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho também. Tá? Então, essa matriz do tempo. E o que tem que não é urgente e importante para fechar a matriz do tempo? São perdas de tempo, né? Você fazer uma coisa que não é nem urgente nem importante é perder tempo. É você cair em um vilão da produtividade, por exemplo, como a rede social. Que a rede social pode ser uma ferramenta para você ganhar muito dinheiro, fazer muito dinheiro, ou para gastar muito tempo, né? Que ela te suga seu tempo ali, suga 2, 3, 4 horas por dia, se você deixar, tá bom? Acontece. E aí, então, outro conceito que você precisa entender, além da matriz do tempo, né? Você precisa ter essa metodologia da matriz do tempo para você organizar sua agenda para dobrar os lucros da sua empresa. Porque quando a gente for falar de dobrar lucros da empresa, vou falar de definir metas táticas, fazer o acompanhamento semanal, definir alavancas semanais para você aumentar suas vendas, aumentar sua recorrência, ganhar novos clientes. Quando que você vai fazer isso? Você vai ter que pôr na agenda. Vai ter que definir um tempo. E aí, você vai conseguir realmente ser produtivo. Você vai, naquele momento, fazer o que tem que ser feito para gerar mais resultado, dobrar os lucros da sua empresa. Outro conceito que a gente precisa entender é o conceito chamado de 80-20, que é o Pareto, né? Vilfredo Pareto, lá na Itália, identificou isso nas tomateiras dele. Surgiu esse conceito de 80-20. 20% das coisas, tem 20% de causas que geram 80% dos seus resultados. Então, por exemplo, tem 20% dos seus vendedores ali que geram 80% das vendas. Tem 20% dos seus produtos que te dão 80% do faturamento. Tem 20% dos seus clientes que te dão 80% dos seus lucros, tá? Tem 20%, e o inverso também, tem 20% dos seus colaboradores que te dão 80% dos problemas. Tem 20% enfim, 20% gera 80%. E você tem que entender onde focar. Porque nunca vai haver tempo para você fazer tudo que precisa ser feito.
Nunca vai ter tempo. Nossa, vou fazer tudo o que precisa ser feito para uma empresa crescer aqui nesse próximo ano. Não vai dar tempo. Você poderia fazer muito mais, tá? Muito mais poderia ser feito e geraria muito mais resultado. Então, o que você tem que fazer? Priorizar. Tá certo, o que eu preciso fazer primeiro? Por exemplo, então, quando eu falo de, olha, sua equipe, para ela ser mais engajada, consequentemente gerar mais resultado, você tem que fazer conversas de conexão com eles, você tem que conhecer eles, eles têm que te conhecer, você tem que fazer conversas de alinhamento de expectativa com eles. Isso vai trazer o quê? Clareza e confiança, o primeiro pilar do engajamento. Tem que fazer com todo mundo da equipe? Tem que fazer com todo mundo da equipe. Mas quem são as duas pessoas que, se você fizesse essa conversa essa semana, daria o maior impacto positivo em direção a dobrar os lucros da sua empresa? Quem são as duas pessoas do seu time que, se você conversasse mais com eles, para eles ficarem mais engajados, daria o maior impacto positivo na sua meta de dobrar lucros em 6 meses? É fulano, e o nome vem na mente. Nossa, acho que é fulano e fulano. Beleza, vai reservar tempo na agenda, em alguma semana, para conversar com essas duas pessoas. Tem que conversar com todo mundo? Tem que conversar com todo mundo. Os líderes diretos têm que conversar com todos do time. Mas quem primeiro? O último lá, que está desengajado e tal, se der. Mas tem alguém que é primeiro. Processos. Nossa, tenho que padronizar todos os meus processos. Tenho que fazer checklist de todas as minhas atividades para eu ser mais lucrativo, para eu errar menos, ter menos custos, faturar mais e dobrar os lucros em 6 meses. Tem que fazer isso para todos os processos. Tem que ter um manual de operações completo da empresa, onde você entrega para alguém e fala assim, tá aqui, toca a minha empresa que tá tudo aí. Mas qual o primeiro? Qual o processo que, se você focar, qual o processo que, se fosse mais padronizado, mais consistente, mais eficiente, traria o maior impacto positivo em relação a dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses? Esse processo. Quais os dois? Esse. Tá bom, faz um checklist dele, roda com a equipe, pede a opinião da equipe, monta um checklist para ser consistente e eficiente essa atividade, treina, bota para rodar, pronto. Aquele processo já deu melhoria de resultado. Então, você conhecer esses conceitos, Pareto e matriz do tempo, te ajuda a organizar seu tempo, assim, revoluciona a sua agenda, a agenda do dono da empresa. Vai ser outra vida do dono da empresa, você vai gerar muito mais valor naquele tempo que você está produzindo. E se você conseguir realmente trazer o espírito que eu falo de uma meta de melhoria por semana. Começou a semana, porque olha, gente, o que não pode acontecer? Não pode acabar uma semana, não sei se é do seu expediente até sua empresa fica aberta até sexta, ou até sábado, ou fica domingo e fecha segunda. Não pode acabar a semana de trabalho e você falar assim, minha empresa melhorou essa semana? Minha empresa cresceu essa semana? Não cresceu. Se não crescer, é melhor ter ficado em casa, vendido a empresa, colocado dinheiro no banco e deixado o dinheiro rendendo. Toda semana você tem que ou melhorar um produto, ou treinar alguém, ou melhorar um processo, ou engajar um colaborador, ou ajustar sua precificação, ou aumentar sua audiência, ou aumentar sua percepção de valor. Alguma melhoria incremental minúscula precisa acontecer uma semana. 1% de melhoria por semana. Isso num ano, quanto que dá? 52 semanas no ano, a coisa vai acumulando. Imagina em 3 anos. Tá? Então, começou a semana, pensa, qual a minha meta de melhoria da semana? Em que momento da semana eu vou agendar essas atividades, seja a conversa com o colaborador, seja o processo, seja o produto, para melhorar a empresa essa semana. Aloca na agenda, você vai ter uma organização ali mais focada em dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses. Obviamente, para você saber, o que eu faço? Essa semana eu quero melhorar alguma coisa, o que eu faço? Constantemente esteja buscando conhecimento de fundamentos do crescimento do negócio, conhecimento de gestão e liderança, que é o que a gente traz aqui. Inclusive, tem um mini curso que nós vamos fazer gratuitamente. Se você não inscreveu, acabando aqui, vai lá no Instagram e se inscreve, o link está na bio. Beleza? Próximo passo aqui. Uma vez que você já entendeu que tem que ter a direção, tem que alocar tempo semanal para as atividades, conhecendo esses conceitos ali e tá com a máxima energia ali para você conseguir ser produtivo naquele momento, tem um conceito que te garante que você não deixe de fazer o que é importante. Porque você vai pôr na agenda e você sabe como é. Tem uma coisa para fazer, você vai lá, acontece um problema. A equipe te chama, o cliente reclama, coisas acontecem. Só que, na real, os problemas tendem
a ocupar todo o espaço de tempo. Se você for ficar resolvendo problema a semana inteira, 40 horas por semana, 50 horas por semana, 60 horas por semana, você vai achar problema para resolver. Se você quiser ficar 100% do seu tempo resolvendo problema, vai ter problema o suficiente para isso. E porque essas tarefas tendem a ocupar todo o espaço que ela tem. Então, o que você tem que fazer? Tem um conceito que chama, do Dr. Stephen Covey, pedras grandes primeiro. Primeiro você coloca o mais importante. O resto se acomoda em volta. Então, você tem uma coisa importante para fazer num dia, olha, tem que fazer uma conversa com a equipe, com o time aqui, tem que fazer um treinamento com meus 4 vendedores que eu acabei de contratar, tem que treinar eles para eles conseguirem converter os clientes. Eu estou investindo em tráfego lá, os clientes estão vindo, eles precisam vender. Aí você vai dar o treinamento, tem um problema lá, que um não aparece, você vai atrás dele, não dá o treinamento. Pedras grandes primeiro significa o quê? Coloca essas tarefas importantes numa data e hora específica, preferencialmente de manhã, que é quando começa o dia, quando você está com mais energia, quando os problemas não apareceram por completo, e faz aquilo. Né? Obviamente tem urgências, emergências, que é 5% dos casos, e a gente não define a regra pela exceção, a gente define a regra pro normal, pro natural. A exceção a gente trata como exceção. Você define aquilo ali e cumpre aquilo ali. O resto você resolve depois, porque o resto você ajeita. E você vai dar conta de resolver depois. Tá certo? É assim que funciona. E tem um vilão da produtividade que é as interrupções, né? Então, o que você faz? Antes de começar uma tarefa em que, às vezes, você, dono, precisa concentrar, fala, olha, eu preciso ficar 1h30, uma hora aqui escrevendo o texto que nós vamos mandar para os clientes na campanha de Copa do Mundo, que está começando aqui, já devia estar pronto, tem que fazer isso hoje, preciso de 1 hora para gravar o vídeo, escrever o texto. Aí, o que você faz? Antes de começar isso, você gerencia interrupções. Você fala com o seu time, fala, pessoal, vou focar aqui 1 hora nisso, quem precisa de mim, fala agora, porque, daqui a pouco eu não quero ser interrompido durante pelo menos 1 hora, beleza? Alguém precisa de uma coisa? Tal coisa? Não, tá ali. Isso aqui, tá, beleza, vou lá. Alinhou, antecipou interrupções, durante 1 hora você consegue focar porque você antecipou interrupções. Porque uma interrupção, às vezes, é uma coisa de, ô fulano, qual que é o CEP daqui? Você, CEP daqui é tal. A pessoa acabou de entrar, não sabe o CEP, você demora meia hora para voltar ali para a atividade. Então, você tem que gerenciar essas interrupções para que você consiga focar nas pedras grandes primeiro, nas coisas mais importantes. Aí você faz o que precisa fazer para sua empresa dobrar os lucros, tá certo? Senão você acaba não fazendo, os problemas te esmagam. Talvez você esteja se perguntando, né? Nossa, mas eu já não tenho tempo para nada. Eu estou pensando aqui, vou encaixar na agenda tal dia, tal hora. Não tem esse dia, tem horário que eu estou lá, estou na cozinha, estou abrindo a loja, estou no caixa, ou estou atendendo os clientes e tal. Aí vem um problema, né? Temos um problema aí. Pode ser que você esteja preso na sua operação. Pode ser que você esteja focando somente no funcionamento do negócio e não no crescimento. Aí como é que você vai dobrar os lucros da sua empresa? Em 6 meses, se você não focar no crescimento, não fazer o que precisa ser feito, porque você está preso no operacional. Então esse processo, né? Eu falo, precisa delegar, precisa. Mas e o Pareto, né? Assim, o que é mais importante? O que vai dar mais resultado na sua liberação de tempo? Você avalia quais são as 2 coisas aqui que toma mais o meu tempo aqui atualmente. Isso e isso. Isso e isso gera extremo valor para a empresa? Geralmente não. Você vai ver que geralmente não. Se toma muito tempo todas as semanas, é algo que gera valor, mas faz parte do dia a dia e você pode delegar, tá certo? Se você pode delegar, você precisa identificar quais são essas primeiras 2 coisas que, caramba, se eu tivesse uma pessoa para assumir isso aqui, minha agenda ia transformar, eu ia conseguir focar no dobro de lucros em 6 meses. Tá bom, identificou, providencia essa pessoa internamente ou externamente. Obviamente, o caixa tem que permitir contratações, promoções, investimentos, mas você vai fazendo ciclicamente, construindo, gera valor, obtém lucro, constrói caixa, com esse caixa gera esse tipo de crescimento, tipo contratar uma pessoa. Entendeu quais tarefas você precisa delegar? Vai funcionar melhor se você passar um checklist dessa execução para essas pessoas. Então, Pareto, né? Vou focar primeiro nesses 2 processos para passar para essa nova pessoa.
essa pessoa vai assumir essas duas atividades, sobrou tempo meu, eu vou pegar minha agenda, vou focar aqui no que é importante, vou fazer o que precisa fazer e a empresa vai crescer. Olha como é que a coisa muda. Olha como é que você vai parar de ser aquele dono que começa a semana e fala, vou lá abrir a loja, né? Ou abrir o escritório, se é escritório, você senta lá, e aí, o que nós vamos fazer? Vamos ler uns e-mails aqui, vamos ver as vendas, como é que tá, vamos ver se tem cliente chegando, ou ver se tem cliente no site, ou ver se tem cliente mandando mensagem aqui, ler umas notícias, né? Não sei como é que é a sua situação, ou você está lá no caixa, ou você está lá no operacional, ou você está lá abrindo e fechando loja, abrindo e fechando caixa. O jogo muda, você começa a ter tempo para onde eu quero chegar? Eu quero dobrar o lucro daqui a 6 meses. Beleza. Quanto que eu lucro? Qual que é a minha situação atual de faturamento e lucro? Essa e essa. Qual é a minha meta então? Minha meta é essa. Como é que eu pego essa meta e quebro em pequenos pacotes aqui, de forma que se eu pegar cada pacotinho e carregar, eu atinjo a meta completa. É assim, direção. Quanto que eu tenho que fazer por mês? Isso, isso, isso. Beleza, então cada semana eu tenho que gerar esse resultado. Não qual plano de ação, junto com o time, plano de ação para atingir esse resultado. Nós vamos fazer isso, temos que contratar uma pessoa aqui, temos que investir em tráfego, temos que aumentar o preço, temos que colocar produto perto do caixa, temos que fazer combo, uma série de coisas dividido em grupos ali. Beleza, semanalmente vamos olhar para isso. E aí, como é que está o plano, como é que estão os números, previsto, realizado, plano de ação para corrigir o curso, tempo de alinhar a equipe, de engajar a equipe, de treinar a equipe, corrige o processo que não está funcionando, olha para os números, se precisar, ajusta o volume de vendas, ajusta a precificação, e você vai ser um dono que consegue organizar seu tempo para dobrar os lucros da empresa em até 6 meses. O jogo muda. E é isso que eu queria trazer aqui hoje. Esse é um atalho em direção a você dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses. E nós vamos falar gratuitamente disso no nosso mini curso de 3 dias que vai acontecer a partir do dia 29/11. Vai lá no link da bio. Se você não se inscreveu, se inscreve, tá certo? Valeu, pessoal, e até a próxima. Valeu!